Parabenizar as irmãs pelo 9º ano. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, por gentileza, abre a palavra do Senhor no tema, Ageu capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, em nome do Senhor Jesus em diante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 2, verso 1 em diante, em nome do Senhor Jesus. Eu espero todos abrir. Desde já eu agradeço essa oportunidade. A irmã Robelene pelo convite. Deus abençoe, irmã. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos lá. Ageu capítulo 2, verso 1 diz assim: No 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o resto do povo, dizendo: Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como veste agora, não estar como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5: Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez mais, daqui a pouco farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações. Encherei toda esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Verso 9 com o tema diz assim: A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Podem tomar assento glorificando ao Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é bom de dar o tema para vocês, viu? Que tema maravilhoso. Mas para a gente entender um pouco sobre a segunda casa, a gente temos que andar um pouquinho na palavra do Senhor para a gente entender sobre a primeira. E a palavra aqui está predestinada para o povo de Deus, para Israel. E o povo de Deus, desde Gênesis, é perseguido. A gente bem o sabe. E eu quero trazer um pouquinho para vocês um resumo bem rápido sobre a história do povo de Deus, desde o patriarca Abraão, aonde Deus faz uma promessa dizendo que ele seria o pai das nações, que ele teria que sair da sua parentela, porque Deus precisava honrar o mesmo. A Bíblia diz que Abraão acata a promessa do Senhor e vai à frente, vai à luta com o povo. E ali ele é predestinado como pai das nações, passando-se anos e anos. O povo de Deus perde a ligação com Deus e é cativo durante 430 anos pelos egípcios. Deus, por misericórdia, levanta um homem por nome de Moisés. Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus, recebe uma promessa para ir até Egito para tirar o povo do cativo, tirar o povo das mãos de Faraó. Moisés vai, arranca o povo de Deus da mão de Faraó e segue até o deserto. E no deserto, bem sabemos que aí o povo passa por 40 anos
40 anos Deus sustentando, 40 anos Deus guiando, 40 anos caindo maná do céu, 40 anos a nuvem da Shekinah repousada sobre o povo, 40 anos de noite uma coluna de fogo aquecia o povo. Deus cuidava da sua nação, Deus cuida do seu povo. A Bíblia diz que Moisés chega a um ponto, morre, Deus levanta o seu sucessor por nome de Josué. Josué leva o povo para a Nova Canaã, para a terra onde mana leite e mel. Ele organiza as 12 tribos e logo em seguida estabelece Israel como uma nação. A Bíblia diz que depois de Josué, passa-se o livro de Juízes, e Deus levanta 13 juízes para cuidar do povo de Deus. O primeiro juiz se chama Otiniel, o último juiz se chama Samuel. Sabemos muito bem quem foi Samuel. Samuel, ele lidera ali o povo. Samuel, além de ser juiz, é profeta e sacerdote. Samuel, aleluia, cheio do Espírito Santo, guiando o povo, seguindo o povo, mas porém o povo de Deus olha para a nação circunvizinhança, vê que toda a nação tinha um rei e Israel não tinha. A Bíblia diz, aleluia, que o povo indaga Samuel, pedindo a um rei. Samuel conta ao Senhor e o Senhor fala, já que eles querem um rei, então darei um rei para esta nação. A Bíblia diz que um certo tempo aparece Saul e ele é ungido como rei, aleluia, de Israel. O mesmo reina durante 40 anos. Todo mundo conhece o período da vida de Saul. Começou bem, caminhou bem, mas acabou mal. Todo mundo conhece a história de Saul, que era um rei que tinha o Espírito Santo de Deus, mas no final acabou se suicidando. Todo mundo conhece a história dele. E todo mundo sabe a fama dele. A Bíblia diz que no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus levanta um homem por nome de Davi como rei. E Saul está imperando, Saul está sendo rei. A Bíblia diz que Davi assume o reinado de Hebrão, assume o reinado de Judá. Porém Saul ainda continua no trono. Mas a Bíblia diz que chega um certo tempo, Saul morre, Davi assume Israel e começa a reinar, começa a cuidar do povo de Deus. Aí a Bíblia diz que durante 33 anos só foi paz. Saul exterminou com todos os seus adversários. Saul acabou com todos os seus inimigos. Até então que chega um momento em Crônicas, 1 Crônicas, Davi decide fazer um templo para o Senhor. Davi acorda com esse desejo: eu vou fazer um templo para o meu pai. Conversa com o profeta Natã. Isso é lindo. Ele acorda com o desejo de fazer a casa do Senhor. Comenta com Natã. Natã vai dormir e o mesmo não consegue dormir porque Deus visita ele em sonhos e entrega algo para Natã. Natã acorda pela manhã, vai falar com o rei Davi e diz: Davi, Deus mandou que você não fizesse casa para ele, porque as suas mãos é manchada de sangue, tu é homem de guerra. Porém, da tua semente, diz o Senhor, nascerá um que fazerá o templo para Deus. E esse templo será formoso, esse templo será maravilhoso, esse templo será uma das 7 maravilhas dos templos antigos. Davi, ao mesmo tempo fica triste, mas também ao mesmo tempo fica alegre, porque a sua semente irá de construir. No livro de Crônicas, capítulo 20, Salomão já é grande, Salomão já nasceu, Salomão assume o trono, e a Bíblia diz que Davi dá a planta do templo para Salomão. E Salomão, aleluia, começa a executar o seu primeiro reinado. No seu 4º ano de reinado, ele começa a fazer o templo do Senhor. A
A Bíblia diz no segundo livro de Crônicas, do capítulo 2 até o capítulo 5, até o verso 19, o trabalho é empenhado para a construção do templo. Mais de 100 mil homens para produzir o templo do Senhor. Ouros batidos finos na coluna. Um templo estimulado nos dias de hoje. Mais de 7 bilhões de dólares. Um dos templos mais ricos, ou aliás, o templo mais rico existido na terra. Salomão executa o templo perfeito para o Senhor. Faz o lugar santo, o lugar santíssimo. Faz as pias, os lavatórios. Faz tudo para agradar ao Senhor. E no capítulo 5 ainda, no verso 23, 22 até o 24, a Bíblia diz que Salomão inaugura-se o templo. Eu quero que você preste bem atenção aqui. Na inauguração do templo havia as levitas. Asaf ficou 7 anos para compor um hino ao Senhor. Na inauguração do templo, a Bíblia diz que também havia os cantores. Havia 20 sacerdotes dentro do templo. Salomão estava ali também. A Bíblia diz que quando começou a cantoria a Deus, desceu-se uma nuvem do céu, entrou dentro do templo, e a Bíblia diz que ninguém conseguiu mais cantar, porque a glória de Deus encheu a casa, o ambiente onde eles estavam. A Bíblia diz que nesse dia não teve pregação, não teve saudação, foi no meio do louvor, a glória de Deus encheu a casa. Aleluia. E a Bíblia diz que Salomão dobra o joelho e começa a agradecer a Deus no capítulo 6. Mas no capítulo 7, aleluia, a Bíblia diz ainda que Salomão orando, pedindo, aleluia, e alegrando da benevolência do Senhor. A Bíblia diz que todos que estavam ainda dentro da casa não podia sair, porque a glória movimentou até as portas do templo. Aqueles que estavam de fora não podiam entrar, porque a glória de Deus manifestou de uma maneira que ninguém conseguia ficar de pé. O povo se alegra. Glória a Deus. Aí já. Salomão, ele se alegra, o povo se alegra. Mas foi passando os anos. Corri um pouquinho para ganhar tempo. Salomão reina por 40 anos. Os pregadores dizem que o reinado de Salomão foi paz. Bem verdade, porque Davi acabou com todos os inimigos. Não tinha mais inimigo para o seu filho guerrear. Foi só paz. Passou-se 40 anos. O seu filho Roboão assume o reinado. E a Bíblia diz que o seu filho assumindo, a primeira coisa que ele faz é dividir Israel. Por um lado o reino norte, por outro lado o reino sul. E o templo começa a se dividir em um povo judeu, o povo samaritano. Um queria adorar ao Senhor no templo, outro queria adorar ao Senhor nos montes. E houve-se uma divisão naquele tempo. Passa alguns anos, levanta-se um rei, o rei da Síria, e começa a destruir o reino do norte em Jerusalém, em Israel. Acaba com as tribos. Mas a Bíblia diz que Deus poupa Judá. Deus poupa a terra santa, o seu povo. Foi-se passando anos. Vão assumindo reinos. Reis vão se levantando. Reis vão entrando. Reis vão saindo. E a oscilação da presença de Deus vai estabelecendo. Um rei
adora a Deus, o outro rei não adorava. Então o povo ia enfraquecendo, o povo ia padecendo por causa dos reis da época. A Bíblia diz, aleluia, que até que chegou um tempo, surge o rei da Babilônia, o nome de Nabudino, pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor arma o seu exército para entrar dentro de Jerusalém. A Bíblia diz que eles entram em Jerusalém. O povo de Deus é sitiado durante 9 meses. A Bíblia diz que Nabucodonosor e o seu exército entulha os poços, todos os plantios é arrancado. A fome chega dentro de Israel. A fome chega dentro de Israel e o povo cede. A Bíblia diz que nesse período o povo é levado em cativo para a Babilônia. A Bíblia diz que Nabucodonosor acaba e extermina com os soldados de Israel. Só deixa os príncipes. Leva para a Babilônia. Um desses príncipes vocês conhecem, Daniel, Azarias, Misaías e Ananias, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, são cativos durante 70 anos. Durante 70 anos o povo é aprisionado dentro da Babilônia. O povo de Deus perece por causa de um que não soube administrar a obra, por causa de um rei que não soube, aleluia, reinar conforme a vontade de Deus. Mas chegou um momento, Deus levanta o profeta Isaías para profetizar. Deus usa Isaías, oh glória, oh aleluia. Isaías profetiza dizendo: Deus vai levantar um ungido por nome Ciro, e esse vai arrancar Israel da mão dos babilônicos. A Bíblia diz, aleluia, que o rei Ciro se levanta, forma um edital, e nesse edital está escrito: aqueles que estão aprisionados, estão trancafiados em nações, aleluia, que não é deles, eles têm direito de ir embora para suas casas. A Bíblia diz que Ciro faz esse edital. O povo de Deus se alegra, porque agora eles receberam a notícia que irão voltar para Jerusalém. Porém o muro está quebrado, o templo está pedra sobre pedra, e a paz não reinava mais em Jerusalém. Mas eles receberam uma boa notícia: vamos voltar para casa. E nesse momento se levanta o Medo Pérsia, aonde Ciro era o rei. Neemias era um dos seus servos. Aparece Neemias, aparece um dos seus primos por nome Nani. Vai até Ananias, conversa. Neemias pergunta: Nani, como está a terra dos meus pais? Como está Jerusalém? Como está Israel? E eles falam: só está pedra sobre pedra. Acabaram os muros, o templo foi derribado, acabou-se com tudo. A Bíblia diz que Neemias vai para o canto, chora, se deprime. Neemias faz 4 meses de jejum para se apresentar até o rei Ciro. Quando ele se apresenta ao rei Ciro, o rei Ciro se espanta, porque ele está magro, porque ele está com o rosto abatido. E ele pede: rei, deixa eu ir para Jerusalém, para a terra dos meus pais, porque a terra está desolada, a terra está acabada, só tem pedra sobre pedra. A Bíblia diz que o rei Ciro dessa legalidade, ele vai e começa a reconstruir
tinha uma coisa: tinha a presença de Deus. E deixa eu lhe contar um segredo aqui nesta manhã. Lá no templo de Salomão era um preparativo durante o ano. A presença de Deus só vinha um ano, uma vez no ano só. Mas dentro desse barracão, a presença de Deus se manifestava todos os dias. Às vezes alguém está olhando para dentro de você e está dizendo: olha aí, não presta mais para nada, não serve mais para nada, é um barracão de madeira. O importante é que Deus achou em você e viu em você graça. Está mandando lhe dizer para você nesta manhã: continua nessa fé, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Muitos julgam pela aparência, muitos julgam conforme anda, muitos julgam pelo físico, pelo emocional, mas ninguém chega por dentro. Eu me lembro quando Samuel foi ungir Davi, foi ungir Eliabe. Deus parou e falou assim: epa, Samuel, calma aí. Você olha por fora, eu olho por dentro. Às vezes você se sente triste, abatido, e ninguém te compreende, porque você é esse barracão de madeira. Ninguém vê nada em você, mas Deus te viu na cruz do Calvário, morreu por ti, para te salvar e lhe dar vida nesta manhã. Você vai sair daqui diferente, sim. Aleluia. Glória a Jesus. Arabá, cava séria mandagaio. Noreque mandagawa sé. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2 de Ageu, encerra em 10 minutos, no máximo. Deus ele faz 6 promessas. E nessas 6 promessas, Deus ele impulsiona o povo a buscar, a fazer, a construir o templo que estava derribado. Porque chegou o momento que o povo desanimou de novo. No ano de 583 a.C., o templo foi derribado. No ano 548 a.C., eles retornaram à construção, porém paralisou. Ficou 20 anos sem ninguém mover uma pedra para fazer a casa do Senhor. Aí Deus levanta Ageu para impulsionar o povo. Agora no ano 520 a.C., Ageu se levanta como profeta para indagar o povo. O povo começa a construção. Então vê que o povo está desanimado ainda. Deus faz 6 promessas. E a primeira promessa, no capítulo 2, do verso 4, diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A palavra ser convosco é diferente de estarei convosco. Estarei pode ser um período pequeno de tempo, mas a Bíblia diz que o Senhor falou: eu vou ser convosco, serei convosco. Eu serei contigo no começo desse congresso, mas também serei contigo no final desse congresso. Porque eu estarei, eu posso estar presente aqui agora. Acabou a ministração, eu vou embora. Encerrou, estarei. Mas Deus usou a palavra eu sou convosco. O eu sou convosco é dizendo: pode passar hoje, amanhã, depois eu estarei convosco, diz o Senhor. Jesus ele levanta uma certa vez e disse:
Eu sou convosco até a consumação do século. Eu não estarei convosco, eu vou ser convosco. Porque se eu estarei, eu vou ser um visitante. Eu vou entrar na casa e vou sair. Mas se eu sou convosco, eu vou permanecer dentro da casa. Então Deus estava impulsionando o povo e dizendo: eu vou ser convosco nessa construção. Eu vou ser convosco nesse congresso. Eu vou ser com você dentro da sua casa. Eu vou ser com você dentro do seu trabalho. Eu vou ser convosco em todas as áreas da sua vida. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão e glorifica a Deus. A primeira promessa: eu vou ser com vocês. Vai acabar o congresso, mas eu vou ser com vocês. Vai findar o ano de 2021, eu vou ser com vocês. Orabás, Toriquemandagai, ó. Eu vou ser com vocês. Eu vou ser com vocês. Eu vou ser com vocês, diz o Senhor. A segunda promessa, verso 5, e diz assim: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, diz o Senhor. Que espírito é esse quando saísse de Egito? Quem não se lembra quando Moisés arrancou o povo da mão de Faraó? Quando Deus ele citou, quando Deus usou Ageu para citar isso, Deus estava dizendo: eu cuido de vocês. Porque lá no deserto não faltou comida, vinha maná do céu todos os dias. Ninguém passava fome, roupa não se gastava, chinelo muito menos acabava. Quando o povo estava com sol, com muito calor, a Bíblia diz que pousava uma nuvem sobre o povo e livrava eles daquele sol. De noite, quando o povo estava com frio, havia uma coluna de fogo para aquecer a vida de cada um. Então Deus ele cuidava do seu povo. Deus ele cuida do seu povo. Deus está mandando dizer: não temais, eu estou convosco. Não temais, se esforça-te, tem de bom ânimo, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Às vezes vocês podem pensar que está no período de pandemia, não vai vir ninguém. Mas Deus está dizendo que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Deus, Ele é Deus. Terceira promessa, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez mais, daqui a pouco, farei tremer os céus, aleluia, e a terra e o mar, e a terra seca. Quando Deus usa Ageu para mencionar essas promessas, e a do versículo 6, quando ele diz sobre tremer, abalar, ele está dizendo que ele irá fazer por esse povo algo assustador, algo extraordinário. E é bem verdade que quando um servo ou uma serva de Deus adora, glorifica ao Senhor, ouve-se um terremoto. Não se lembra de Paulo e Silas quando estava dentro da prisão. Mas o terremoto de Deus é diferente. O terremoto, quando acontece na terra, é para bagunçar, é para quebrar, é para destruir. Mas o terremoto de Deus é diferente. O terremoto de Deus é para colocar as coisas no lugar. O terremoto de Deus é para quebrar cadeias. Lembre-se de Paulo e Silas. O terremoto de Deus é para quebrar correntes e arguilhões. O terremoto de Deus é para salvar carcereiro que quer se suicidar. O terremoto de Deus é para trazer à tona aquele que está morto. O terremoto de Deus é para trazer ânimo de vida para alguém que está fraco. O terremoto
terremoto de Deus desce nessa manhã sobre esta congregação para trazer vida, para trazer salvação, para trazer libertação. Quem está em cadeias nessa manhã está sendo quebrada. Quem está aprisionado nessa manhã está sendo libertado, diz o Senhor, porque o terremoto de Deus está acontecendo aqui. Oh, glórias! Louvado seja Deus. A quarta promessa: farei tremer todas as nações. Versículo 7: e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O interessante é que quando a glória de Deus veio para a primeira casa, ninguém conseguiu ficar de pé. O interessante é que Atos capítulo 2, quando a glória de Deus encheu a casa, ninguém conseguiu ficar calado. Aleluia. Porque quando a glória de Deus enche a casa, tem irmãs dando lugar para o Senhor. Umas falam em línguas, outras dançam em mistério, outras glorificam. É um sinal que a glória de Deus encheu a casa. De uma coisa eu tenho a certeza dessa manhã: a mesma glória que invadiu aquele barracão de madeira está descendo aqui no Porto Velho, na ICPI Grajaú, para incendiar o coração de vocês, diz o Senhor. Uri quer mandar você. Ora bacassuri quer mandar gaio. Demi intravergassuri o comandância cauacé. Uri quer papapassuri quer mandar gaio. A glória de Deus encheu a casa e ninguém conseguiu ficar de pé. Em Atos capítulo 2, esse mesmo barulho que vocês estão dinheiro pelos recursos, porém Deus deixou bem claro e dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Deus estava querendo lhe dizer: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a mim. Ainda que hoje não tem recursos financeiros, mas amanhã o dia vai raiar e a alegria vai bater na porta da sua casa. Ainda que você esteja desempregado, mas a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro, dono da prata, vai estabelecer para ti recursos financeiros a qual ninguém teve para você. Deus estava completando o povo. O povo precisava de presença e Deus estava dando presença. O povo estava precisando ser abençoado financeiramente, Deus estava abençoando. Aí chega a sexta e última promessa, que é no capítulo 9. E Deus diz: a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. O engraçado é que Deus fala que a glória desta última casa, a glória será maior do que a da primeira. Se você entender um pouco a lógica desse texto,
Deus estava querendo dizer que não importava se a casa era pequena ou era grande. O importante é que a glória de Deus ia encher a casa. A glória desta última casa, o barracão de madeira, será maior do que a da primeira. Se a primeira glória que entrou dentro da casa, ninguém conseguiu ficar de pé, imagina a última. Eu entendo que a casa somos nós. O barracão de madeira é eu e você. Só Deus sabe quantos remendos tem o nosso barracão. Só Deus sabe quantas telhas furadas tem aqui dentro. Eu entendo que a glória vai ser grande, mas não é preciso ter uma casa grande. Pode ser pequenininha, mas Ele irá habitar. E quando Deus fala casa pequena, Deus está falando de coração humilde e sincero. Quando a glória de Deus invadiu aquela casa era física, mas nessa manhã é casa espiritual. Deus está visitando nessa manhã corações de vocês, porque tem coração aquebrantado, precisando dessa glória. Eu vou ter que recalcular aqui, porque a primeira casa teve uma glória excelente, uma glória grande, uma glória imensa. Aí passou o tempo, a primeira casa caiu, furou os pés. Chegou até a se afastar da presença de Deus. Mas Deus trouxe você aqui nesta manhã, casa, para dizer para você que a glória que foi ao primeiro estágio não se comparar com a primeira, com a segunda glória que eu estou derramando hoje. Deus falou para Jó: você não entende, Jó. O seu primeiro estágio da sua vida foi uma coisa, mas o segundo estágio crescerá abundantemente, diz o Senhor. Hoje você não está entendendo, mas Deus vai encher a sua casa de glória. Volta a falar em língua, volta a profetizar, porque é amanhã de avivamento para a sua vida, diz o Senhor. Recebe a glória de Deus dessa manhã. Deus está enchendo casas aqui. Deus está enchendo casas. Deus está enchendo casas. Isso, faz barulho de glória, que Ele está enchendo essa sua casa. Ele está enchendo a sua casa, diz o Senhor. Ure que mandou que mandagai, siri que papassuri que mandagai, demintra vergasorio comondúcia que passeio, ene que papassuri que me nigasaio. Ai, Jesus. O que mandou que a sé, alabata cauacere mandagai. Quem viu a primeira casa vai se surpreender com a segunda casa, porque assim diz o Senhor: ainda que tiver quebrada, derrotada, em monturo, Deus está te levantando nessa manhã, porque você é casa, você é referência, você tem a minha presença, diz o Senhor. Dá lugar, rapaz. Tori que mandagai. Uri que manto que façaio. Relebas, tori que mandagai. Eita glória. Ai, Jesus está renovando aqui nesta manhã. Isso é só o começo. Tem uma pregadora de noite aí que é forte. Amanhã também tem um missionário que é top. Aleluia. Vocês vão sair desse congresso lotado da presença de Deus. Oh, aleluia. Uri quer mandar, se coloque de pé. Uri quer pafasori quer mandar gai. Aracauacere quer mandar gauacele passuri quer mandar gai. Ui, quer a série quer mandar gai a série.
Aleluia. Oh, que ela é mandagal, a séria mandagai. Oh, aleluia. Que ela é mandagal, a séria. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. E ainda mais diz o Senhor, para contextualizar essa mensagem e concluir. A Bíblia diz, depois que a casa receberá a glória, a Bíblia diz ainda que Deus diz: e nesse lugar eu trarei a minha paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Que paz é essa? É a paz que o mundo não tem. Que paz é essa? É a paz de dormir tranquilo e ser cheio do Espírito Santo. Que paz é essa? É essa paz que você está sentindo e não consegue ficar parado. É a paz do Espírito Santo. Diz o Senhor em João capítulo 16, verso 33, ele diz: essas coisas eu vos escrevo para que tenha paz e não aflições, porque eu, Jesus, venci o mundo e vós também vencereis. Salmo 119 do verso 116, a Bíblia diz: os que amam a tua lei desfruta de paz, desfruta de paz, desfruta de paz, e nada faça o tropeçar. Se você quer receber nesta manhã essa paz de Cristo, você nunca mais vai tropeçar, nunca mais vai cair, nunca vai marabacauacer, nunca mais vai viver como a primeira casa, porque a glória da segunda casa está enchendo o ambiente aqui. Para concluir, Romanos capítulo 8, verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, é paz. Se viram você há um tempo atrás caída, aleluia, até disseram que você morreu, nesta manhã Deus está te trazendo paz, está te trazendo vida, e vida com abundância, diz o Senhor. I can feel your mighty power. It is moving in this place. That I know.